Tiago capítulo 1, no versículo 2. Procure aí. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Os benefícios das provações. Os benefícios, né? Benefício é coisa boa ou coisa ruim? Hã? Benefício é ajuda, né? Auxílio, coisas boas. Os benefícios das provações. Provações, tribulações, lutas, adversidades. A Bíblia diz que tem os benefícios. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarem por várias o quê? Provações. A provação, a tribulação, ninguém quer passar por ela. Ninguém quer passar por uma luta, uma dificuldade. Eu não quero, você não quer. Sim ou não? Ninguém vai dizer, eu quero passar um problema muito difícil. Alguém deseja isso? Ninguém deseja. Ninguém deseja passar por um momento difícil, por uma tribulação. Mas faz parte da vida. E para nós que cremos, para nós que vivemos pela fé e cremos no poder de Deus, então as provações é só benefício. Porque você crê que Deus, Ele vai dar vitória e Ele sempre dá vitória. Amém? Sempre vai dar, não importa o tamanho da provação, da tribulação, da luta que você enfrentar, Deus vai dar vitória. Quem crê que Deus dá vitória? Então você não precisa desanimar. O ímpio, o incrédulo, aquele que não crê, que não tem fé, então a tribulação vem para ele também. Sim ou não? As lutas também vêm para ele, as provações da vida. E muitos não aguentam, não suporta, esmorece, desanima, se entrega diante dos problemas, das situações. Mas o que crê, ele confia em quem? Em Deus. E ele sabe que Deus sempre vai dar vitória. E aí aqui a palavra diz, né? Que nós temos que ter alegria, o passar por várias provações, tribulações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, quem tem fé, persevera, não desiste, não se entrega, continua lutando. Amém? O que tem fé, ele continua. A Bíblia diz que quem crê não foge. Está escrito. Se eu não me engano é Isaías. Se eu não me engano é Isaías. O que crê, o que acredita, o que confia em Deus, não foge da luta, da batalha, da provação, não se desvia da igreja. Porque tem muita gente que pensa que vir à igreja e servir a Deus é um mar de rosas, que não vai ter luta. E tem uns que na primeira luta já desanima. Não vou mais na igreja não. Não vou mais buscar não. Está escrito ali, ó. Aquele que crê
não o quê? Não foge. Aquele que crê não foge. Ele não foge não, ele enfrenta a luta, não desiste. É como a irmã deu testemunho aqui, que a irmã dela estava na UTI, sofrendo lá com o Covid, né? Mas estava ali na UTI muitos dias. Mais de 70 dias na UTI. O médico cogitou até desligar os aparelhos, né, o respirador no caso. Porque para a medicina não tinha mais, estava desenganada já. Mas a irmã não desistiu, continuou orando, perseverando, confiando, crendo. E para a glória de Deus, a irmã foi curada. Amém? Saiu da UTI. É aquela lá do testemunho lá. Fizeram até uma festa para ela. Quando ela saiu, fizeram até uma festa. Então, imagina a provação que ela passou, né? A luta muito grande. Mas Deus deu a vitória. Amém? Deus sempre nos dá vitória. Quem crê que Deus sempre dá vitória? Você crê? Está escrito que graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória. Por isso que você não pode ter tristeza e nem ficar desanimado quando estiver passando por uma tribulação, por uma provação. Por quê? Porque você sabe que Deus vai dar o quê? A vitória. Deus, Ele vai dar a vitória. Achou aí, irmão? Está ali, ó. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Triunfo é vitória. Triunfo significa vitória. Então, sempre Deus vai nos dar vitória. Amém? Não importa o tamanho da luta, da tribulação. E aí você enfrenta. E Deus dá vitória. Aí continuando aqui, ó. Versículo 3, onde nós paramos. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, você tem que perseverar até o fim, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. Ou seja, Deus Ele sempre nos conduz em triunfo, e a sua vida em Deus, ela é perfeita. Amém? Como diz aqui, ó, é perfeita. Quer dizer, a provação, a tribulação, no caso aqui está falando da provação da fé. Ou seja, dizer que crê em Deus quando tudo está bem é fácil. Dizer que ama a Deus quando tudo está bem é fácil. Mas na hora da luta, da dificuldade, é aí que você prova a sua fé em quem? Em Deus. Aí que você prova que crê mesmo, que confia. Você não desanima, você não desiste, você persevera, e aí a sua vida é mais abençoada ainda. Quem está compreendendo, gente? Aí a sua fé vai agradar muito a Deus, porque é no momento difícil que nós demonstramos a nossa confiança em Deus, aí Ele nos abençoa. Por isso que aquele ditado diz, né? Quanto maior a luta, maior o que é? A vitória. Quanto maior a luta, maior também o que é? A vitória. Quer dizer, não importa o tamanho da luta. O que importa é que Deus dá vitória. Amém? O que importa é que Deus, Ele sempre vai nos conduzir ao triunfo, à bênção. Por isso que a palavra diz que a nossa fé, ela é comparada com o ouro. Quer dizer, o ouro,
O ouro, quando ele é passado no fogo, ele é apurado no fogo, ele fica mais valioso ainda. Quem sabe disso? O ouro, quando ele passa no fogo, aí ele fica mais puro, ou seja, ele fica mais valioso. Aí a palavra compara a nossa fé com o processo da apuração do ouro. Quando nós enfrentamos ali as lutas. Está escrito ali, ó. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perecível, mesmo apurado por fogo. Quer dizer, o ouro, quando apurado por fogo, ele fica muito valoroso. Mas a nossa fé, uma vez confirmada a nossa fé, uma vez confirmado o valor da vossa o quê? Da vossa fé. Cada fé, por exemplo, cada um tem uma fé. Ninguém tem fé igual a ninguém. Quem tem fé? Você tem fé? Você tem a sua fé. Eu tenho a minha fé, obviamente no mesmo Deus. Mas cada um tem uma fé. Então, cada um tem o valor da sua fé. Cada um tem pessoas que ela não aguenta muito as provações, as tribulações. Tem outras que ela passa pela provação ali, pela tribulação, ela passa ali sorrindo. Diga glória a Deus. O mundo está caindo, está desabando, né? Está do avesso e ela está tranquila. Quem está compreendendo, gente? Está tranquila. É que nem o Jó. Lembra do Jó? O diabo veio, acabou com tudo. Destruiu tudo, acabou com tudo, só não tirou a vida dele. Aí a mulher do Jó falou: você ainda adora esse Deus, você ainda serve esse Deus? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Olha o que ela disse para ele: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Aí, ó, o que aconteceu aí na sua vida? Acabou tudo. Mas ele declarou: você está falando igual uma louca. Ele diz ali, ó, então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade, ou seja, você ainda é fiel a Deus, você ainda crê nele? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não recebíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, ele permaneceu na fé e passou uma luta tremenda. Aliás, ninguém passou uma luta como Jó passou, na tribulação. Mas no final de tudo, o que aconteceu com ele? Deus deu o dobro que ele tinha. Amém? Tudo que ele perdeu, tudo que ele tinha, Deus deu o dobro para ele. Deus restaura a sorte, a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Amém? Quer dizer, a tribulação dele acabou, a provação acabou, e aí ele recebeu o dobro. Ou seja, se ele já era abençoado antes, então ele ficou muito mais abençoado. É assim, quando você é fiel e permanece na fé, servindo a Deus, amando a Deus, e não importa a luta que você enfrentar, então Deus sempre vai abençoar mais ainda. Quem está compreendendo, gente? Sempre. Sempre. O melhor sempre está por vir. Sempre. É a promessa. Eu creio na palavra. Quem crê na palavra? Você crê?
eu creio. O melhor sempre está por vir. O que Deus tem preparado, ninguém conheceu, ninguém conhece. Mas é coisa boa, amém? É coisa extraordinária, coisa grande. A obra que Deus tem para fazer é muito maior do que você já recebeu. Quem já recebeu muitas bênçãos? Mas o que Deus tem para fazer é maior, amém? O que Ele tem para realizar é maior. Só que até lá, você vai ter que enfrentar as tribulações, as provações. Não tem como você receber mais, não tem como você ser abençoado mais, sem as lutas. Isso aí é impossível. Eu quero ser muito mais abençoado. Então se prepare para as lutas. Se prepare para as provações, para as tribulações. Seja fiel, permaneça na fé. Aí você vai alcançar. Diga glória a Deus. Aí você quer alcançar. Eu quero parar por aqui. Então, só Deus te recolhendo. Quem está entendendo, gente? Se você quer parar por aqui, então é só Deus recolhendo. Porque, caso contrário, é assim que vai ser. Diga glória a Deus. É assim que vai proceder. É desse jeito. Então tem que estar preparado. É só você ver ali a história dos heróis da fé. Tiveram que passar provações, lutas. Por exemplo, um dos reis mais abençoados que teve Israel, o rei Davi. Um homem abençoado. Não era abençoado Davi? Era ou não era? Meu Deus, era muito abençoado. Muito. Mas ele mesmo disse: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ou seja, ele se assustava, né? Quantos inimigos se levantavam e só aumentava. Mas por que os inimigos aumentavam? Porque ele era mais e mais o quê? Abençoado. Quanto mais abençoado, aumenta os inimigos. Né? Olha, Senhor, como tem crescido o número dos meus o quê? Adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Ou seja, são muitos. São numerosos. Não dá nem para contar. Mas por quê? Porque ele era abençoado. Quando ele estava lá cuidando das ovelhinhas, quando ele era um pastor de ovelhas, quando o pai não dava nada por ele, os irmãos da família eram desprezados, ali o inimigo dele era só o leão, o urso, que ia lá para matar as ovelhas, né? Aí ele protegia, cuidava. Mas aí depois que ele se tornou rei, depois que ele foi ungido rei, depois que ele começou a prosperar, a oferta de Davi era ouro, era prata. Quem está compreendendo, gente? As ofertas dele para Deus era ouro, prata. Ou seja, prosperou, o reinado prosperou, abençoado. Mas aí os inimigos também o quê? Crescendo. Crescendo. Davi não teve tribulação? Teve. Várias. Você lê o livro dos Salmos, você vai achar vários salmos que ele está falando ali que ele está na tribulação. Inclusive o Salmo 116. Ele diz ali que ele caiu em tribulação, né, tristeza, ou seja, laços de morte. O inimigo queria destruir a vida dele, né, por várias vezes. Olha o que ele diz ali, ó. Salmo 116. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Ou seja, ele viu a morte de perto. Ele viu a morte de perto. Caí em tribulação e tristeza, ou seja, estava um momento difícil ali. Então, invoquei o nome do Senhor. O Senhor, ó Senhor, livra minha alma.
compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha o quê? Alma. Das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ou seja, sempre Deus vai dar vitória. Quem compreendeu, gente? Até Davi passou ali, pelo vale da sombra da morte, mas ele venceu, amém? E é assim, nós também vamos vencer. Quem vai vencer? Porque você vai permanecer fiel a Deus. Aí ele diz aqui, no 9, né? Continuando aí, Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Então, quem anda na presença de Deus, quem é fiel a Deus, Deus sempre livre da vitória, amém? Sempre vai abençoar.